Alô, você do canal A Hora do Vasco, Edu Canelas, diretamente do CT Moacir Barbosa, onde o Vasco apresentou o seu novo comandante, Fernando Diniz. Vou falar sobre as minhas considerações e você vai ver aqui também nesse vídeo os melhores momentos dessa coletiva. Vou aproveitar meu ato falho, Edu Canelas, canal A Hora do Vasco. Ficou faltando isso na pergunta, mas isso aí é o de menos. O importante é representar você, torcedor, aqui nas coletivas e em todos os lugares que o Vasco tiver. Deixe teu like, se inscreva no canal, seja membro do canal e bora falar de Vasco. É Vascão, cara! Você já se inscreveu? Já deixou teu like no canal? Porque agora eu vou falar sobre Fernando Diniz, o novo técnico do Vasco que teve uma passagem traumática para o treinador e para a torcida em 2021, quando o Vasco não conseguiu acesso à Série A. Institucionalmente não ficou nenhuma rusga, e ao que parece com o torcedor também não. E claro, fica bem legal a gente colocar também que da parte do treinador foi uma dívida de gratidão, uma dívida de algo que não deu certo e querer fazer acontecer. Senti hoje no Fernando Diniz, em cada uma das suas falas, no seu olhar, na forma de se portar, uma motivação muito grande para fazer um grande trabalho no Vasco. É um treinador que volta mais maduro, volta mais pronto e também volta campeão, já que venceu a Copa Libertadores da América com o Fluminense, que na minha opinião tinha um elenco limitado. Fernando Diniz tem essa característica como profissional da psicologia formado, de ser um cara que sabe lidar bem com as pessoas. E ele falou aqui sobre otimizar o que ele tiver dentro do elenco. Não é um treinador de muitas contratações, como ele mesmo disse aqui na coletiva. Vai otimizar o que ele tem dentro do elenco. Também falou sobre a situação de Manuel Capasso e outros jogadores, mas praticamente cravou que Manuel Capasso não vai ficar no Vasco da Gama. Fernando Diniz segue fazendo o melhor que ele pode e, claro, também citou sobre capacidade de Payet, capacidade também de Felipe Coutinho, que foi muito elogiado aqui na entrevista coletiva pelo novo treinador do Vasco da Gama. A gente espera, e eu falei ali na minha fala, na minha pergunta, que seja um grande trabalho. Eu, particularmente, gosto muito dos trabalhos do Fernando Diniz. Entendo a metodologia. Discordo um pouquinho de algumas questões em relação a resultado. Eu acho que o resultado ele não pode... não é que ele não leve esse resultado a sério, mas ele não pode pensar nessa questão, o resultado é apenas o resultado, eu não sou o resultado, eu sou o trabalho que eu faço. Porque a bola tem que entrar para que a gente possa ser feliz. A bola tem que entrar naquele gol lá para que a gente possa ter tranquilidade, ficar na Série A, enfim. Mas de fato, uma coletiva muito positiva, de um treinador muito alinhado com a diretoria, e isso é muito bom para que eles possam caminhar juntos e fazer um novo começo para o Vasco na temporada de 2025. Da minha parte, fica o meu amor por esse clube, todo mundo sabe, e a minha torcida para que Fernando Diniz faça o melhor que ele pode pelo Gigante da Colina. Obrigado pela pergunta. A gente ainda não começou, eu não indiquei absolutamente ninguém até agora, zero, tá? E a gente começou a conversar sobre isso. No fundo, a gente tocou no assunto, mas a gente vai começar a conversar de maneira mais específica a partir de hoje, na realidade, para saber o que a gente precisa para o elenco, mas a gente não adianta a gente falar que vai contratar um monte de jogador, que não é, porque também ia ser incoerente se eu falo que tem um bom elenco de fato. Eu acho que o maior reforço do Vasco vai ser melhorar os jogadores que estão aqui. Porque eu acho que tem muitos jogadores aqui que podem render mais do que está rendendo, melhorar a coletividade. E pontualmente a gente acertar nas contratações. Eu não gosto de contratar muita gente, nem o time que eu vou. Eu sou criterioso bastante. Quando eu tenho dúvida, eu nem contrato. Não adianta trazer um jogador para cá que a gente está com insegurança e achar que não está muito na dúvida. E a chance de acertar em contratação não é uma coisa fácil. Ainda mais com o orçamento que o Vasco tem e todo mundo sabe. A gente não vai contratar um jogador, como fez o Palmeiras, de 25 milhões de euros. Não vai, porque é mais fácil você acertar na contratação, mesmo assim você pode errar. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso para aumentar a nossa chance de acertar quando a gente for contratar alguém. E, claro, é importante a gente ressaltar, né? Diniz está participando, iniciando hoje, segundo ele, o processo de montagem e também de estruturação em relação a contratações.
Vamos ver como é que isso vai ficar. E eu também não fiquei de fora e fiz a minha pergunta na coletiva para o treinador Fernando Diniz. Professor Diniz, seja muito bem-vindo ao Gigante. Torço muito para que dê certo o trabalho. Muito obrigado. A gente sabe que o Vasco da Gama tem hoje alguns jogadores, claro, com contrato, mas não participando do grupo, e também alguns jogadores em fim de contrato, ou até jogadores com contrato um pouco mais longo que não estão sendo utilizados. Casos de Payet, com contrato se encerrando, grande jogador. Temos o Jean Davi, que também veio contratado, é pouco utilizado. E as questões do Capasso e também do Riquelme. O Capasso é uma questão especial. O Felipe Loureiro, diretor técnico, disse que não utilizaria, questão mesmo de escolha. Quero te perguntar, existe mesmo algo definido em relação aos jogadores já de martelo batido de esse não vai ser utilizado, ou esse elenco ainda está completamente em avaliação, contando também com os jogadores afastados? Obrigado. De maneira geral, ele está em avaliação. Acho que em algum caso ou outro, que pode se enquadrar o Capasso, tem uma situação mais definitiva já. Né? Mas o Payet, que está terminando o contrato, o Coutinho, todo mundo está sendo olhado. Alguns vão ter pouco tempo para serem vistos, mas se a gente achar que é importante para o Vasco a renovação, elas vão acontecer. E Diniz e Tietê, restou algum problema? Assim, uma iluminação de que eu faço as coisas muito de coração. O que eu faço para os jogadores é basicamente o que eu faço para os meus filhos. Então, aquela minha ação com o Tietê, se fosse meu filho, eu teria feito igual. Eu falo assim, errado, e errar com o meu filho. Então, pedir desculpa, que é o que eu posso fazer, e seguir minha vida. Porque, assim, eu sou um cara amoroso, eu sou rigoroso e muito amoroso. Eu consigo ajudar. O John Kennedy no Fluminense, por exemplo, ou o Brenner no São Paulo, ou tantos outros que você vê, o Bruno Guimarães. Se vocês tiverem uma boa vontade, vocês vão ver, assim, mas todos eles, em algum momento, teve algum momento daquele com o Tietê. Porque aquilo é uma ferramenta que, na hora que discute, acontece coisa, depois você bota, baixa e você segue por um bom caminho. Porque faz parte do processo. Não é um processo linear, lisinho, é um processo que essas coisas acontecem. A gente sai daqui de um ponto daqui e vai parar aqui. Então foi uma coisa que aconteceu, que está totalmente superada. Ele conseguiu jogar e jogar muito bem. Então acho que foi uma das melhores partidas que ele fez aqui. E é isso. E a gente espera que a gente seja muito feliz junto aqui no Vasco. Um fato interessante que me chamou a atenção também aqui são as obras acontecendo no CT Moacir Barbosa. A gente não pode mostrar, é claro, mas as obras estão acontecendo nesse momento. Obras essas que vão gerar melhorias aqui para os jogadores, para os atletas, para os treinadores, para que o futebol do Vasco possa evoluir. A gente sempre fala que a bola não entra à toa no futebol, ela entra porque tem organização e o Vasco vai tentando se reorganizar também nesse quesito. E a gente, claro, parabeniza o presidente Pedrinho e toda a diretoria pela obra que vem acontecendo. A área molhada vai ser inaugurada. Fernando Diniz falou, provavelmente depois da parada para o Super Mundial, teremos área molhada sendo aí inaugurada no Vasco da Gama. E além disso, outras obras vão acontecendo aqui ao longo do CT. E a gente, como vascaíno, fica muito feliz. Feliz em ver o Vasco evoluindo. Esse CT precisa de evolução. Quanto mais ele evoluir, melhor o Vasco vai ficar dentro de campo, né? E galera, esse foi o nosso vídeo da tarde, aqui ou noite, né? No canal A Hora do Vasco, Edu Canelas, direto do CT Moacir Barbosa, com muitas informações. E estaremos cobrindo Vasco e Fortaleza, 6h30, no sábado, em São Januário. Quero fazer mais um convite. Amanhã tem a Hora do Vasco ao meio-dia. Tem a Hora do Vasco quase todo dia. Sábado também vai ter, porque tem jogo do Vasco em São Januário. E nós estamos aqui no Rio para trabalhar. Ó, o trato do gramado segue acontecendo. Por aqui, o Vasco vai tentando se reerguer, se reformular, se reorganizar e vai buscando um novo início, tendo Fernando Diniz como seu novo comandante. Um abraço, se inscreva. Aí, enquanto o trator vai passando, que passe por cima dos adversários e que o Vasco seja sempre feliz. Fui!